Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. E se você gosta desse tipo de aula, já deixa o seu like, compartilha com os amigos e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre que tiver aula nova você receber a notificação. E o tema de hoje é para nós falarmos um pouco sobre a tiririca. Então, por que é tão difícil controlar as plantas ali conhecidas pelo nome comum de tiririca? Bom, a tiririca, pessoal, ela é da família Ciperácea e ela destaca-se ali como sendo uma família de plantas que tem ali algumas das plantas mais agressivas quando a gente fala de plantas daninhas em culturas. E elas são conhecidas ali pelo nome de tiririca, tiriricão e são aí do gênero Cíperus. Então nós temos aí várias espécies do gênero Cíperus dentro da família Ciperácea e dentre elas nós temos plantas ali daninhas muito agressivas. E aí eu mostro aqui para vocês a principal dessas plantas, que é ali bem agressiva e que dá uma dificuldade grande aí de controle. Então, dentre todas as espécies, a Cyperus rotundus, ela é uma das piores. Para vocês terem ideia, ela está classificada entre as 10 plantas daninhas de mais difícil controle, então entre as 10 piores, né, plantas daninhas do mundo para conseguir o controle dela. Então, alguns nomes comuns é tiririca, capim-dandá, junça aromática, alho até mesmo, né, conhecida essa planta, e ela é então Cyperus rotundus a espécie, o nome científico. Então vejam aí pela foto que ela é uma planta ereta, tá? Ela é uma planta perene, rizomatosa e tuberosa. Então aí a gente já vê uma das dificuldades de controle dessa planta daninha. Então é uma planta perene, é uma planta que tem rizomas e tubérculos. Então isso dificulta o controle dessas plantas. Então quando a gente pensa em herbicidas, por exemplo, um herbicida de contato, ele já não vai ser suficiente. A gente vai precisar de um herbicida sistêmico, um herbicida que transloca ali para os rizomas, para os tubérculos, que estão ali na parte, no perfil do solo. Porque senão a gente controla a parte aérea, mas a parte ali subterrânea, ela ainda permanece viva. Então, é uma planta que consegue formar uma grande cadeia, uma rede de tubérculos abaixo ali do solo, e isso dificulta o controle dessa planta daninha. É uma planta que chega ali entre 10 a 60 centímetros de altura, então não é uma planta grande, né? Uma planta ali herbácea. Uma identificação dela, quando a gente fala ali de cíperos, é o caule triangulado, né? Liso e sem ramificação. As folhas basais dessa planta, elas estão em números de 5 a 12, então essas características acabam inclusive, né, diferenciando de outras espécies de tiririca. E a reprodução da rotundus, ela é quase ali que exclusivamente por meio dos tubérculos. Então, as sementes que essa planta libera, elas têm ali uma baixa porcentagem de germinação, de viabilidade. Então, a principal forma é via tubérculos, o que também dificulta o manejo. Algumas outras espécies de tiririca do gênero Cyperus, elas vão ter como principal reprodução as sementes, e isso facilita um pouco o manejo. Né? Tem plantas desse gênero que não, né, não tem essa rede de tubérculos, de bulbos, de rizomas abaixo do nível do solo. Então, a rotundus acaba sendo a mais problemática na família Ciperácea. Aqui eu coloquei algumas fotos, então a rotundus, como vocês podem ver aqui, pessoal, ela tem aqui a inflorescência dela, né? É aquela que é mais avermelhada, arroxeada, acastanhada, né? Que a gente fala. Aqui ela no início da germinação, aqui nós temos, né, o caule triangular lisinho, né? O escapo, tá? E as folhas na base da planta. Bom,
coloquei alguns herbicidas aqui para vocês, que são recomendados ali, né? Eles são registrados, na verdade, para o controle de cíperos rotundos. Então, tem tanto herbicidas isolados como misturas formuladas. Então, dentre esses produtos, né, nós temos ali alguns importantes para o manejo em pré-emergência, como o sulfentrazone, como o diclosulan, o imazapir, o imazapic, que são produtos ali que conseguem controlar, né, pelo menos um pouco ali essas plantas de tiririca, ajudar no manejo, e herbicidas que são pós-emergentes, por exemplo, como o glifosato, como o 2,4-D, como o etoxsulfuron, como o alosulfuron, que são herbicidas usados em pós-emergência para o controle dessa espécie. E algumas misturas, né, que são importantes ali para o controle também de outras plantas daninhas na área. Vamos ver algumas fotos de alguns manejos, de um experimento aqui, pessoal, mostrando os sintomas em tiririca 7 dias após a aplicação de alguns herbicidas em pós-emergência. Então, aqui nessa primeira foto, aqui ao lado direito, pessoal, a gente sempre tem a testemunha, então onde eu estou aqui grifando para vocês, é a testemunha, onde não houve aplicação de nenhum herbicida na tiririca. E aqui do lado esquerdo nós temos o uso de pós-emergentes. Então aqui nós temos o etoxsulfuron, 7 dias após a aplicação, então a gente já vê sintomas de amarelecimento. O MSMA, então também sintomas ali na tiririca. O 2,4-D, tá? E aqui também o alosulfuron, todos aplicados em pós-emergência. Então aqui 7 dias após a aplicação, né, são herbicidas que demoram aí um pouquinho mais para controlar, mas aí depois dos 15 dias, 3 semanas de aplicação, essas plantas de tiririca estavam todas mortas, pelo menos ali a parte aérea dessas plantas. Bom, e aqui alguns exemplos de herbicidas em pré-emergência. Então aqui nós temos o sulfentrazone, o diclosulan, o imazapir e o imazapic. Então, comparando lá com a testemunha, que já as plantas estavam já verdes, emergidas, né? Todos esses herbicidas conseguem segurar bem ali o fluxo de germinação. O que vai diferenciar é o modo de ação deles, né? Então, se a gente usar o sulfentrazone, a planta vai emergir e aí, quando em contato com a luz do sol, ela começa a exibir os sintomas e a planta de tiririca morre. Aqui nós também temos o diclosulan, o imazapic e o imazapir, que aí são inibidores da ALS, que também seguram esses fluxos de emergência. Então, comparada com a testemunha sem aplicação, que tinha várias plantas de cíperos rotundos, né, os herbicidas em pré ajudam a segurar e controlar essas plantas de tiririca. Então, como, né, para a gente chegar a uma conclusão aqui, como que eu vou fazer para controlar a tiririca? Uma coisa que a cíperos rotundos, né, que a gente tem que ter em mente, é que a capina e a roçada dificilmente vão ajudar no controle dessas plantas, tá? A não ser que associadas a um controle químico. Porque a capina e a roçada, quando a gente vai estimular o crescimento dessas plantas. Então, a quebra ali dos rizomas no solo dessas plantas vão dar origem a novas plantas de tiririca. Além disso, ali no tubérculo, o tubérculo da tiririca, ele é formado ali por 6 a 8 gemas. Então, a planta ela vai germinar ali 2 das suas gemas. Quando, né, se acontecer alguma coisa com essas plantas que elas chegam a morrer, ela estimula a germinação das outras gemas que estão ali dormentes naquele tubérculo. Tá? Então, a capina e a roçada, elas acabam estimulando a novas brotações pela quebra ali dos rizomas. Bom, então nós vamos ter que partir ali ou para uma associação desses métodos mecânicos com um químico, e aí dentro do químico nós vamos usar um herbicida sistêmico para ele controlar tanto a parte aérea quanto a rede de tubérculos ali embaixo. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que por ser uma espécie tão agressiva, não vai ser uma aplicação, né, que a gente vai conseguir controlar. Então, o bom manejo da tiririca, ele vai ser ali ao longo dos anos, né? Então, ali ao longo de 2, 3 anos, fazendo um bom manejo,
né, com herbicidas em pré-emergência, depois os herbicidas em pós, é que a gente vai conseguir ali manter estável aquela população para que ela não cause danos ali à minha cultura. Então não vai ser uma aplicação, se a área for altamente infestada, que vai resolver os nossos problemas. Bom, e outra dica ali seria o controle preventivo, tá? Então, se você for evitar a entrada de cíperos rotundos na sua área, então se você tiver uma propriedade com vários talhões, né, várias áreas ali, uma tiver infestada com tiririca, prestar atenção para não levar, né, bulbos, tubérculos, partes da planta de tiririca para outra área que ainda não tem a presença dessa espécie. Então aí entra a limpeza de máquinas e implementos agrícolas para não disseminar essa espécie dentro da sua propriedade. E outra característica aqui é que plantas de tiririca são favorecidas pela presença de luz. Então, se eu mantiver o meu solo sempre coberto, tá? Ali com palha, com plantas, né, com culturas, nós vamos ali inibir, né, o estímulo ali à tiririca. Então, o sombreamento ajuda. Então, eu não deixar a área em pousio me ajuda no manejo de plantas daninhas. Então, sempre estar ali com uma cultura cobrindo aquele solo para que não tenha ali o estímulo da tiririca, já que ela é favorecida pela presença de luz. Inclusive, tem estudos que mostram algumas plantas conseguem inibir ali, como o feijão de porco, consegue inibir as brotações, as germinações de tiririca, de cíperos rotundos na área, então tanto pelo sombreamento, como até mesmo pela liberação de compostos alelopáticos, aleloquímicos naquele ambiente. Então, pessoal, essas são algumas dicas aí para controlar a tiririca e alguns exemplos também de herbicidas. Então, pessoal, agradeço aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Então, aproveita aí para compartilhar, para ativar o sininho, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo aqui quando for publicado. Até mais e até a próxima aula!